Olá, eu sou Lúcia Regina, sou psicóloga e especialista em neuropsicologia. E hoje eu vim falar um pouquinho com vocês a respeito das doenças psicossomáticas. Então nós vamos estar trabalhando um pouquinho hoje, né? O que seria doenças psicossomáticas? Psico, né, é a questão do cérebro, né, da mente. Somática é como a soma do nosso físico, tá? A soma do cérebro com esse físico que vem trazendo algumas doenças para o nosso corpo. E nós vamos caminhar aqui junto com você para esclarecer algumas dúvidas, né, trazer algumas informações e como que a gente pode lidar com essa fase que às vezes é gerada no nosso corpo, né, e a gente desconhece como trabalhar isso. Então, psicossomática, ela vem da junção da palavra grega, né, psique, significa alma, né, somando junto com o corpo, né, que vem trazendo doenças. Que doenças são essas? São aquelas que às vezes vêm de origem da alma, do psicológico, que quando você gerando dores físicas no corpo, e que quando às vezes você vai procurar um tratamento, uma ajuda, né, e às vezes tem uma dificuldade para encontrar bons resultados. Por quê? Porque o nosso emocional, devido a você fazer exames e não conseguir identificar, né, essas doenças, por que a gente não consegue identificar? Porque não é uma doença, uma dor no estômago que você faz uma endoscopia, ela não é uma dor na cabeça que você faz um exame, uma ressonância, uma tomografia, ou uma dor no braço, né, ou uma lesão, porque ela eu sempre gosto de dar assim, um exemplo, como se você sente o vento, porém você não consegue enxergar. Da mesma forma, essas são as doenças psicossomáticas. Você sente, porém não vê. E isso deixa a pessoa muito angustiada. Por que nos deixa angustiado? Porque você já foi em vários recursos, você já se dedicou, você já procurou excelentes profissionais, né? E esses excelentes profissionais falam pra você, olha, tá tudo ok, né? Os exames aqui tá tudo perfeito. E isso te faz ficar numa busca incessante. Às vezes algumas pessoas chegam a desistir por esse motivo, porque como ele já foi em vários lugares e todo mundo fala, olha, tá tudo ok, é coisa da sua cabeça. Realmente, é coisa da nossa cabeça, só que isso é um problema que está sendo gerado e que tem sim como ser tratado. Então vamos caminhar aqui. As doenças psicossomáticas, elas são causadas por problemas emocionais do indivíduo e que representam uma ligação entre a saúde emocional e física. Foi o que nós começamos a falar no início, né? A nossa cabecinha aqui começa a ficar doente e lançada isso para o nosso corpo. Então, a soma disso acarretando, né, alguns danos e nos atrapalhando no nosso dia a dia. E quando o sofrimento psicológico, de alguma forma, acaba causando agravamento todos os dias, ao ponto de você, às vezes, na sua rotina diária, você começa a ter algumas perdas, né? Porque às vezes a gente não sabe lidar com isso, por desconhecer. Hoje é muito falado, mas antes não era falado de como tratar, né? Então, por isso que hoje eu vim aqui conversar com você, pra gente poder fazer essa caminhada, e eu tenho certeza, né, que nós viemos aqui para contribuir com isso. E esse processo, ele não é só do consciente, é uma confirmação do diagnóstico. Eu tenho vários casos da pessoa falar assim, olha, eu vim no psicólogo, né, ou eu vim no psicanalista, ou eu fui no psiquiatra, no neurologista, foi meus últimos recursos, porque eu já fiz exame no cardiologista, eu já fui no gastro, e assim, tô angustiado porque eu chego lá e não tenho bons resultados. Né? Só me falam que eu não tenho nada, simplesmente falam que é uma ansiedade. E aí você está sentindo aquela dor. Você deita, levanta todos os dias com as mesmas dores. E assim, como tratar disso? Como que eu vou buscar um recurso? Vocês já falaram que eu não tenho nada. E aí acaba tendo E ainda também tem a questão do sentimento, às vezes, de vergonha, né? Porque você, todos os dias, você reclama, ai, tô com uma dor, minha cabeça, meu estômago, né, eu sinto dor na perna, e a pessoa começa a sentir angústia porque ela começa a sentir vergonha de estar sentindo a dor, porém não tem um diagnóstico. E aí, por isso que é tão difícil, às vezes, fazer o diagnóstico do psicossomático. Porque assim, depois que ele passou por várias avaliações, né, e aí o neuropsiquiatra, ele tem uma conclusão de que aquilo é a soma que o paciente está fazendo. O que é essa soma? Algumas coisas que foram acontecendo na sua vida ao longo do tempo, que o seu corpo ele começou a dar umas respostas diferentes. Agora você imagina, até você descobrir que alguma coisa emocional que está causando as suas dores, né, quantas caminhadas que você já fez. Então também podemos chamar de transtorno de somatização.
que nesse processo a pessoa costuma apresentar muitas queixas físicas, né? Que em diferentes locais do corpo e que não são explicados, né? E às vezes dessas alterações orgânicas. Então, geralmente são sintomas, gente, em que intensifica demais. E que a pessoa, às vezes, ela começa a mudar a questão da estresse, a pressão emocional, porque assim, tem uma cobrança, né? Como que ele vai justificar, até mesmo dentro de casa, que aquilo é emocional e que não é um físico, né? E infelizmente, às vezes tem a falta do conhecimento mesmo, né? Porque assim, nós aos poucos nós estamos aprendendo isso, né? Porque eu lembro que as pessoas adoeciam, ficavam internadas, às vezes o médico falava assim, gente, mas já fiz todos os exames, não consegui detectar que essa pessoa está sentindo. Agora você imagina isso todos os dias dentro até mesmo do corpo familiar, né? A pessoa levanta, não consegue fazer nada dentro de casa, atrapalha às vezes na alimentação, né? Atrapalha mesmo, tendo contato mesmo pessoal, porque imagina você numa roda de amigos conversando e está com dores o tempo todo, né? E assim, fica parecendo que aquela pessoa está mal-humorada ou ela é a pessoa amarga, mas a dor ela te causa amargura, né? Porque você é tão bom estar saudável, rindo, brincando, né? E assim, todo dia você tá com aquela, ai, minhas costas, ai, né, minha cabeça, né? Aquele corpo ruim. Então, vamos caminhar aqui e descobrir e o que poderia causar isso. Não existe uma causa única. Se eu falar assim, olha, eu tô somatizando isso só por causa de uma briga familiar. Não. Eu falo que é uma amplidão, é como se fosse uma estrada longa, né? E que durante essa estrada existe sim vários caminhos. Então é de acordo com a história de vida daquela pessoa. Então assim, de acordo com a minha história, de acordo com a forma que eu enxergo, de acordo com aquilo que tem um significado para mim, meu corpo vai responder. Porque às vezes falar assim, tá, mas todo mundo então somatiza? Tem várias formas. Às vezes uma história pode ser muito parecida, mas às vezes eu vou conseguir processar isso de uma forma diferente de uma outra pessoa, que às vezes para aquela outra pessoa que é mais intenso, é onde o corpo dela às vezes não suporta e descarrega isso. O seu desenvolvimento depende muito da predisposição do pessoal. Por exemplo, nós podemos escutar, nós ligamos a televisão, vamos ouvir a mesma notícia. Como que eu vou absorver isso? Pode ser que aquela história que está passando nem mexe. Com o outro, ele vai chorar, ele não vai conseguir dormir à noite, ele vai passar noites em claro, pensando na mesma história que eu e ele assistindo na sala. Então, depende muito, né, dessa predisposição de cada pessoa. Eu sempre falo que a gente tem que ter o cuidado, até mesmo quando a gente até critica, né, e fala, nossa, mas só por esse motivo, né, que você está assim, mas aquilo tem um peso, aquilo, a forma que ela entendeu, que ela visualizou, é diferente. Eu falo que isso que é a beleza do mundo, né? Nós somos muito diferentes. Então, nós podemos o quê? Passar a entender um pouquinho sobre a psicossomática, até porque, assim, quem está em volta de nós, eu falo que é interessante a gente ter essa empatia, sempre colocar no lugar do outro. E as pessoas que passam por essa fase, né, e que estão passando, né, ou que estão no início de descobrir que está com somatização, que é uma palavra hoje que eu falo que quando você fala ela, existem as críticas, as brincadeiras, né, de é frescura. Não é frescura, você acordar todos os dias e não entender o que o seu corpo está querendo dizer. Até porque os problemas emocionais, por que são problemas emocionais? Porque você está desconhecendo ele, porque às vezes fica no seu inconsciente. É uma história que você às vezes sofreu lá na sua infância e que hoje você está com 40, 50 anos, 30 anos, como que você vai lembrar que aos 3 anos de idade teve uma frustração? Você sozinho às vezes não consegue fazer isso. E através de um exame também não vai conseguir identificar. Por que a gente encaminha para a terapia, te indica isso? Para você caminhar com o terapeuta para descobrir o que está acontecendo. Então, algumas outras doenças, né, psiquiátricas que facilitam o desenvolvimento da somatização, depressão, ansiedade, estresse. Você pode pensar, nossa, mas um estresse, uma ansiedade, causar dores no meu corpo assim? Causa. Tudo aquilo que a gente não consegue resolver. Eu falo que o nosso corpo é como se fosse uma latinha, né? Se eu não esvaziar, eu vou só juntando lixos, e é o lixo da vida que a gente está junto. É como se a gente não pudesse desprender disso. Eu falo que a gente coloca uma mochila nas costas e sai carregando ao longo do tempo, e é como se eu tivesse a obrigação de fazer isso, né? E com a terapia a gente
começa a descobrir que eu posso deixar sim essas mochilas, eu posso sim deixar essas latinhas, eu preciso esvaziar isso. Só que nós não somos autossuficientes. A gente tem que entender que caminhar, eu preciso de alguém caminhar comigo para me descobrir. Não é ficar dependente, mas eu preciso de ter alguém com um olhar, né? Eu falo que é sempre assim, um terceiro olhar que vai, às vezes, abrir uma porta que eu sozinho não consigo. Então, assim, o que vem essas causas aí? Sobrecarga profissional, né? A gente às vezes corre tanto para trabalhar, estudar, fazer cursos, né? A questão do mercado mesmo de trabalho, a conquista, né? Hoje a gente vê assim, o mercado tá amplo, mas ao mesmo tempo a concorrência é grande, né? A cobrança que vem tanto na família quanto fora, isso também dá uma sobrecarga na gente emocional e nessa fase do profissional, e a gente começa a adoecer, só que a gente não percebe porque parece que tá tudo muito normal. A gente fala, não, mas é assim mesmo, vai passar. E essa questão de vai passar, a gente não resolve, a gente precisa de aprender a resolver nossos conflitos, né? Eventos traumáticos também, tá? Que acaba trazendo essa somatização para o meu corpo, né? O que são esses eventos traumáticos? Eventos que ao longo do tempo da infância até nessa vida adulta, a gente carrega, né? Ah, mas então como que eu vou fugir disso? Não, a gente não foge. Sim, muitas pessoas passaram por esses momentos traumáticos, mas que não foram tratados. E que agora a consequência está vindo o seu corpo respondendo de uma forma. Ele simplesmente está gritando no seu corpo, falando, olha, cansei, eu já caminhei muito com você, então vamos cuidar dele. Né? Por isso que ele começou a responder, ah, mas eu tô com um problema no estômago, o que tem a ver com... Sim, tem, vamos buscar essa história. É porque a gente não consegue fazer essa associação sozinho. Né? Por isso que existem os profissionais. Vítimas de violência psicológica, vítimas de violência física, sexual, tudo isso ele vem afetando, se somatizou, né? Sofrimento psicológico, qualquer tipo associado, gente, dificultando na fala, nos assuntos, tendência de isolamento, a gente começa a se isolar, a gente nem percebe fazendo isso, porque se torna uma coisa muito no automático. Né? Por que fica automático? Porque eu falo que a gente aprendeu tanto a sofrer, a gente aprendeu tanto a acostumar com a dor, que você nem fala disso mais. Você fala, ah, foi assim a vida inteira, por que eu vou mexer nisso agora? Só que o seu corpo está te respondendo. A somatização, as doenças psicossomáticas, ela é isso. Eu guardei muita coisa, eu engoli muita coisa. E agora meu corpo, ele falou, olha, chega... eu vou dar um jeito de descansar. É a forma que ele tem para reivindicar, como se ele reivindicasse os direitos dele. Por isso que ele começa a reagir dessa forma. E os sintomas, eles vão multiplicando de uma forma, tá? Que você começa a manifestar coisas no seu corpo, que você fala assim, uai, como assim? O que aconteceu? Estava tudo bem. Não, não estava tudo bem. É porque nós aprendemos a dizer que está tudo bem. Só porque eu falo que o nosso corpo, a nossa mente, ela é muito inteligente. Então ela começa a soltar eu falo que ela solta alguns fiozinhos, né, te dando sinal. E quando você não percebe esse sinal, é onde vem uma descarga mais forte. Os sintomas psicológicos mais frequentes, né, que é a ansiedade, a irritabilidade, né? Sabe aquelas pessoas que estão sempre com grau de irritabilidade, né? Ela deita e levanta com aquele... Né? A gente vai falar assim, nossa, mas falando todo dia, do mesmo jeito, né? Impaciência, né? Tristeza, a pessoa que sente dor, como que ela vai conseguir sorrir? Né? Não tem motivo, ela olha tudo muito ruim, toma medicações fortes, não dá bons resultados, né? Faz algumas terapias, né, naturais, não tem resultado, e ela começa a falar, peraí, então ela vai ficar assim entristecida, ela vai sim ficar irritada, né? E quem está em volta às vezes não vai compreender, porque todos os dias aquela pessoa daquele jeito, então a gente pensa assim, nossa, são 12 meses essa pessoa com esse mesmo comportamento, né? Mas é porque ela não vai conseguir identificar isso. Falta de interesse nas atividades diárias, exaustão. Então assim, esses sintomas, gente, eles vão só aumentando. Dor, queimação. Pensa, você tá aqui o tempo todo, seu estômago tá, né? E você já foi no gasto, já fez um acompanhamento, já tentou mudar a alimentação e continua com as dores, né? Tem gente que tem náusea, vômito, né? Constipação, muda o intestino totalmente. Tem pacientes que
relata, né, que o intestino não está funcionando, ou tá com diarreia, né, então assim, sensação de falta de ar, aquele momento que tá ali, você tá buscando ar, ali, tentando, e você vai morrer mesmo. Aí você chega no hospital, o médico fala assim, não, é só uma ansiedade. E você pensa, peraí, meu pulmão não tá funcionando. Né? Hoje mesmo o paciente falou, Lúcia, a sensação que nós temos é que vai morrer naquela hora. Você pensa assim, pronto, vou morrer e ninguém vai colocar nenhum oxigênio em mim. Né? E todo mundo tá em volta de você, não, tá tudo normal, não está acontecendo nada e você está sentindo. Então pensa quanto isso é angustiante. Né? Quem tá em volta fala que tá tudo normal e você tá com a sensação de morte. Né? Faltou o ar, parece, a sensação parece que o coração, eu escuto assim, nossa, meu coração parece que vai arrebentar, né? Meu braço vai explodir, né? Eu tenho um tumor na cabeça, eu escuto muito isso, tem um tumor na minha cabeça, eu sinto até andar o tumor, aí vai lá, faz tomografia, ressonância, não tem nada aqui, tá tudo perfeito. Né? Então, assim, é uma angústia constante, dores no corpo, né? Tem pessoas que deitam e levantam com dores no corpo. Né? Então, assim, toma remédio, toma um relaxante, tá lá as dores no corpo. Então, o que tá acontecendo? Né? Aumento da pressão, né? Existem pessoas com pressão muito alta ou muito baixa, né? Fica em uso contínuo de medicação e mesmo assim o médico não entende porque não controla. Né? Pensa, aqui ó, tá adoecido. Né? Só que a gente não fala disso aqui. A gente acha mais fácil falar aqui pra baixo. É muito mais fácil eu falar que eu tô com uma dor no estômago do que eu tô com uma depressão. É mais fácil eu falar que eu tô com problema no intestino do que eu falar, nossa, eu tô com um grau de ansiedade muito elevado. Né? Porque quando a gente fala nessas questões de depressão, ansiedade, pânico, ele dá um ar de que é coisa de quem tem o que fazer. Né? A pessoa ela sente até, falado isso. Ah, é porque tá com a mente vazia, não faz nada. Não, ele faz alguma coisa, só que o emocional, muitas das vezes, a gente não tem o controle. A gente precisa de trabalhar isso. Né? E como trabalhar isso? Como eu sozinha vou me identificar isso? Você não precisa identificar isso sozinho, você precisa de encorajar para buscar uma ajuda e alguém vai estar caminhando junto com você. Então, acelera os batimentos cardíacos, igual eu falei, muda muito a alimentação, dores de cabeça, tem pessoas que têm dor de cabeça intensa, ela termina de tomar medicação, a dor de cabeça continua, né? Então ela desconhece, alteração da visão, existem relatos de pacientes que perderam a visão, e aí falaram assim, tá, mas estava tudo bem, estalou, perdi a visão. E aí agora você imagina, você vai no oftalmo, faz cirurgia, faz exame, e o que acontece? Não, você não tem nada. Né? Passa por todos os procedimentos, porém nada justifica o que aconteceu com o seu físico. Alergia. Alergia é uma das coisas que me parece muito, né? Na pessoa, e ela vai no dermatologista, faz exame, dá queda de cabelo, né? Coceira, a pele começa a lesionar, excesso a pessoa fala assim, obesidade, alimentação, e aí vai acarretando tudo isso. Né? Imagina você passando por todas essas fases sem ter uma explicação muitas das vezes. Quando eu falo sem explicação, é porque até chegar ao ponto da pessoa buscar uma ajuda e de alguém orientar ela que tem sim um recurso, ela já caminhou bastante. Né? Então, assim, a mudança no libido acontece, às vezes, quando os casamentos, às vezes, altera até dentro do casamento, e a pessoa fala, não sei o que aconteceu, né? Porque, e aí, nenhum dos dois lados não tá sabendo como lidar, porque um tá sentindo a dor, e o outro tá sentindo desprezo, porque todos os dias aquela pessoa tá reclamando as mesmas coisas, nada tá bom, né? Então, assim, até os relacionamentos são alterados, tudo pela doença psicossomática, né? Dificuldade em engravidar, isso afeta, né? Então, assim, dá uma alteração total no corpo da mulher. Então, isso é uma lista que, lógico que tem outras coisas, mas acontece com o nosso corpo, porque igual eu falei, cada pessoa tem uma história de vida. Então, isso ele vai aparecer de acordo com o seu histórico, a forma que você entende isso, a forma que você faz essa leitura, né? Então, assim, são muitas doenças, são listas e listas de doenças psicossomáticas que nós podemos tá abordando, tá falando, né, descorrendo ao longo do tempo. Tem muitas formas de apresentar essa doença psicossomática, como eu falei, né, nós citamos algumas, né, que ao longo vai agravando, à medida que vai acontecendo as histórias, porque também, um exemplo, deixa eu pensar aqui, uma pessoa que sofreu violência mesmo em casa doméstica, né, às vezes para algumas pessoas, com o tempo, na infância ela sofreu isso. Às vezes com o tempo ela, consegui, superei, foi sucesso,
apanhei mesmo, mas consegui ver, como diz, ver um lado bom disso. Para outras, ela não vai esquecer. Ela vai sempre lembrar de cada varada que ela levou. E aquela varada para ela tem uma história muito intensa que atrapalha ela no dia a dia. Às vezes ela não consegue falar, aos 5 anos de idade eu sofri espancamento e por isso que causou. Não, ela não vai conseguir falar isso. Só que ela vai ter uma revolta, uma dor, uma mágoa constante que não foi identificada. Então o corpo dela vai reagir. Tem enxaqueca, problema no intestino, gastrite, foi o que eu falei. Às vezes desenvolve impotência sexual, infertilidade, e aí vai, as alergias alimentares, tudo de acordo com o histórico, né? Então, por isso que tem que trabalhar. E tem como também tratar essas doenças psicossomáticas, como que a gente pode fazer isso? Né? Através das medicações, né? Porque eu tenho especialistas que, dependendo do grau que a pessoa está, né, de uma ansiedade, uma depressão, ou o que está aparecendo, tem as medicações, né, que tanto o neuro quanto o psiquiatra vai estar acompanhando. Né? O acompanhamento psicológico é muito importante você fazer. Por quê? A medicação, ela vai trabalhar, eu falo que é como se ela fosse desacelerar, né, esse cérebro cansado, que está com muita energia negativa. Então, ela vai dar uma aliviada. E a terapia é para quê? Para você identificar o que está fazendo o seu corpo reagir dessa forma. Porque não adianta só tomar um remédio para me ficar calma. Eu preciso saber lidar com isso, com essas emoções, com esses sentimentos aí. E começar a descobrir o que está acontecendo. Então, na terapia, você vai caminhar junto com o seu psicólogo ou com o seu psicanalista. Você vai caminhar e identificar isso. Porque quando a gente identifica as coisas, é mais fácil a gente resolver elas. Né? Que a gente começa a entender o que está acontecendo. Então, eu já sei que se eu fizer tal coisa, vai acarretar isso. Ou se não, se eu viver tal situação, pode. Então, assim, eu começo a fazer essas identificações, eu começo a controlar alguns comportamentos que eu tenho. Né? E se eu tiver, né, aquela ação, aquela reação daquele sintoma naquele momento, eu vou saber como. Até a forma que eu vou respirar vai ser diferente. Então, é muito importante você buscar uma ajuda, você buscar um tratamento. Né? Então, assim, eu falo sempre que quando você busca ajuda, você não está dizendo que você é fraco. Pelo contrário. Quando você busca ajuda, você está mostrando tanto que você se ama, o quanto você é importante e o quanto você é especial. Né? Como prevenir essas doenças? Né? Se eu não tenho ainda, como que eu posso fazer isso? A gente pensa assim, tudo bem, tudo ok. Não, começa a cuidar de você. Né? Porque o nosso corpo ele traz muitas surpresas. Então, a prevenção é você sempre estar... Eu falo que é muito bom quando você começa, além da identificar, você percebe que está com cansaço, com grau de estresse, né? Ou quando você vai deitar, você percebe que você fecha os olhos, o cérebro ainda está meio, parece que está ligadão. Então eu falo assim, olha, é importante você começar processos de relaxamento, trabalhar uma respiração, fazer uma academia, né? Ou fazer eu falo, quando a gente fala academia, mas é uma academia, mas eu falo que abrange muitas coisas, uma dança que você fizer, um momento de prazer, isso já vai te ajudar demais a prevenir essas doenças. Porque assim, quando a gente fica com a mente muito vazia, quando eu falo vazia, é no sentido assim, porque às vezes o pensamento negativo, ele sempre quer entrar mais do que o positivo, parece que eu falo como se fosse um imã. Então a gente precisa começar a preencher essas horas nossas com coisas boas, coisas prazerosas. Então assim, medidas naturais, sabe? Fazer meditação, né? Tem umas práticas que você faz hoje, eu falo que hoje tem tanto recurso que a gente pode fazer, até na sua casa mesmo, no seu quintal, né? Colocar uma plantinha ali, cantar uma música, ver um bom filme, ler um livro, sabe? Aquele tempo que você começa a fazer, isso tudo é prevenção, tudo é você cuidar de você e deixar você mais saudável. Então assim, começa a pensar no que você quer para o seu bem-estar. E se você já foi diagnosticado, então mais um motivo de você cuidar mais ainda de você, buscar sim ajuda. Vai no profissional, não fique envergonhado, não se esconda, sabe? Vai cuidar de você. Eu sempre falo que se a gente não cuida da gente, quem vai cuidar? Então vai no psiquiatra, vai no neurologista, procura um psicólogo, procura um psicanalista, chama alguém, convida, fala, olha, eu preciso de ajuda. Né? Se já fui no médico, já fiz os exames, né? O médico disse que eu não tenho nada, ótimo. Se dentro da medicina, se dentro do estado físico não encontrar, é o emocional, então vai cuidar desse emocional.
E tem sim como curar, tem como sim controlar, porque eu falo que a gente aprende a fazer um autocontrole. A cura, ela é autocontrole, né? Existem algumas coisas que são crônicas, mas a gente consegue lidar com isso e sair super bem. Então, assim, eu quero falar pra você que tem jeito sim, né? Quando fala doenças psicossomáticas, fica um nome muito pesado, né? Essa soma da mente, né? Corpo, alma, né? Isso é muito pesado. Mas tem como sim você dar leveza, né? Pra isso, pra você viver bem e saudável. Então, eu queria compartilhar isso com você, né? Hoje. Então, assim, quando começa a olhar pro seu corpo e ver o que está acontecendo com ele, o que ele está querendo dizer para você, né? Ele está dando sinais. Então, comece a dar um sinal de uma forma de buscar uma ajuda e um recurso. E nós estamos aqui para receber você, para caminhar com você, né? Para te auxiliar, para orientar, né? Tirar suas dúvidas, né? Venha conhecer nosso espaço e entender o que acontece com você, né? Eu falo que sempre um diálogo ele esclarece, né, uma longa caminhada. E eu sou Lúcia Regina. Queria te convidar para você visitar nossa página, né, no Instagram. É Lúcia Regina, PSI. Entra lá, visita nossa página. Né, nosso telefone é 8474 1632. 8474 1632. Nós estamos aqui, né, no espaço aguardando você. Muito obrigada.